Imaginei a seguinte situação: duas filhas sentindo-se desamparadas e sem perspectiva de futuro. Em um matô de desespero, decidem embriagar o próprio pai, para ter relações com Helena. Primeira noite, a filha mais velha cumpriu o plano deitando-se como o pai enquanto ele está embriagado e inconsciente do que acontece. No dia seguinte, a filha mais nova, seguindo o mesmo plano, também se deita como o pai após embriagar novamente, garantindo que ambas concebam filhos. Dessa união incestuosa nasceria um dos povos mais conflituosos da Bíblia. No entanto, essa nação seria de extrema importância para a linhagem de Jesus Cristo. Parece confuso, mas eu vou explicar toda essa história conforme o que está escrito na Bíblia. Acomode-se na cadeira, clique no botão de like e vamos para o vídeo. A história dos Moabitas tem início com a destruição de Sodoma e Gomorra, descrita em Gênesis 18. Deus revelou a Abraão que pretendia destruir essas cidades devido à sua extrema maldade. Preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, Abraão intercedeu e perguntou se Deus pouparia as cidades caso houvesse pelo menos 10 justos nelas. Deus concordou, mas a realidade era que não havia esse número de justos. 2 anjos foram enviados a Sodoma para salvar Ló e sua família. Eles encontraram Ló na entrada da cidade e ele os recebeu em sua casa. À noite, os homens de Sodoma cercaram a residência, exigindo que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Em um ato desesperado de hospitalidade, Ló ofereceu suas próprias filhas no lugar dos anjos, mas os homens de Sodoma recusaram. Os anjos então cegaram os agressores e instruíram Ló a reunir sua família e sair da cidade imediatamente, pois a destruição estava próxima. Ao amanhecer, eles apressaram Ló, sua esposa e suas filhas a fugirem rapidamente, com a ordem clara de não olharem para trás. No entanto, durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, evidenciando a seriedade das instruções divinas. Em Gênesis 19, 26, está escrito: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus destruiu completamente as cidades, bem como toda a planície, seus habitantes e a vegetação. Ló e suas filhas se refugiaram nas montanhas, conforme as instruções dos anjos, testemunhando a devastação total que se abateu sobre Sodoma e Gomorra, uma manifestação clara do julgamento divino contra a iniquidade. As cidades de Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo e enxofre, deixando para trás uma paisagem desolada e servindo como um exemplo eterno da justiça divina. Após se refugiarem nas montanhas, Ló e suas filhas enfrentaram um novo desafio: a sobrevivência em um ambiente isolado e sem recursos. As filhas de Ló, acreditando que toda a devastação que presenciaram era total, temiam que não restassem homens para continuar a linhagem familiar. Naquela época, a preservação do nome da família era crucial, e a extinção de uma linhagem era vista como uma tragédia. Diante da aparente aniquilação de sua comunidade e sem perspectiva de encontrar outros homens, as filhas de Ló tomaram uma decisão extrema e desesperada. Elas acreditavam que a única maneira de garantir a continuidade de sua família era através de seu próprio pai. Assim, embriagaram Ló para que ele não estivesse consciente de suas ações. Na primeira noite, a filha mais velha deu vinho a Ló e se deitou com ele. Na noite seguinte, a filha mais nova repetiu o ato. Ambas engravidaram e deram à luz 2 filhos: Moabe, que se tornaria o progenitor dos Moabitas, e Ben-Ami, que seria o ancestral dos Amonitas. Essa origem controversa marcou os Moabitas com dificuldades desde o princípio, e essas características os acompanhariam ao longo de sua história. Comparando os Moabitas com os Amonitas, há algumas semelhanças e diferenças notáveis. Ambos os povos descendem de Ló, mas os Moabitas vieram da filha mais velha, enquanto os Amonitas descenderam da filha mais nova. Essa origem compartilhada gerou uma relação complexa entre os 2 povos, que frequentemente refletia em suas interações com os israelitas. A Bíblia descreve essas origens em Gênesis 19, 37-38, que relata: A primogênita deu à luz um filho e o chamou Moabe. Este é o pai dos Moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e o chamou Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até hoje. O nome Moabe carrega consigo um significado interessante e até irônico, pois sua etimologia sugere de meu pai, uma referência direta à sua origem incestuosa. Essa conexão linguística destaca o início conturbado dos Moabitas e os marca com um estigma que permeia sua história. Geograficamente, os Moabitas ocupavam um território a leste do Mar Morto, em uma região que hoje corresponde à Jordânia.
Sua prosperidade estava intimamente ligada à economia agrícola e pastoril, já que estavam situados em uma área fértil. As terras férteis de Moabe permitiam aos moabitas cultivar trigo, cevada e uvas, além de criar ovelhas e cabras. A agricultura era a base de sua economia, complementada pelo comércio de seus produtos com povos vizinhos. A sociedade moabita era organizada de maneira hierárquica, com líderes locais que respondiam a um rei central, o que garantia uma administração eficiente e proteção contra invasores. Essa estrutura socioeconômica sólida permitia que Moabe fosse uma nação próspera e resiliente, refletindo a riqueza de suas terras e a habilidade de seu povo em aproveitá-las. No âmbito religioso, os moabitas eram devotos de Cã, um deus associado à fertilidade e à guerra. A adoração a Cã ocupava um papel central na vida dos moabitas, e seus rituais frequentemente incluíam sacrifícios humanos, com o objetivo de obter bênçãos e proteção. A Bíblia nos oferece um relato sombrio dessa adoração no segundo livro dos Reis, capítulo 3, onde o rei de Moabe, em um ato de desespero, sacrificou seu próprio filho Acã durante uma batalha. Esse episódio dramático ocorreu durante o reinado de Jorão, rei de Israel, quando os moabitas se rebelaram contra o domínio israelita após a morte do rei Acabe. Jorão, filho de Acabe, ao assumir o trono, descobriu que Mesa, o rei de Moabe, havia se rebelado, recusando-se a pagar o tributo anual de lã de ovelhas. Em resposta, Jorão formou uma aliança com Josafá, rei de Judá, e com o rei de Edom para suprimir a revolta. Juntos marcharam contra Moabe, enfrentando um caminho árduo pelo deserto de Edom. A expedição enfrentou dificuldades logo no início, quando os exércitos aliados sofreram com a escassez de água. Desesperados, consultaram o profeta Eliseu, que lhes garantiu que Deus proveria água e entregaria Moabe em suas mãos. Eliseu profetizou que os vales secos se encheriam de água sem chuva ou vento, o que de fato aconteceu, permitindo que os exércitos seguissem sua marcha revitalizados. Ao chegarem ao território moabita, os exércitos aliados encontraram resistência, mas conseguiram vitórias importantes, destruindo cidades e devastando campos. Os moabitas, vendo a gravidade da situação, recuaram para a cidade fortificada de Kir-Haresete, onde Mesa fez sua última resistência. Com a cidade cercada e a derrota iminente, Mesa tomou uma medida desesperada para buscar a ajuda de seu deus Cã. Sobre a muralha da cidade, à vista de todos, ele sacrificou seu filho primogênito, que deveria sucedê-lo no trono. Este ato extremo foi uma tentativa de invocar a ajuda divina para reverter a situação desesperadora. A Bíblia descreve este evento em 2 Reis 3, destacando o desespero de Mesa e a busca por um milagre que pudesse salvar seu reino. Em 2 Reis 3:27 lemos: Então tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro. E houve grande indignação contra Israel, e retiraram-se dali e voltaram para sua terra. Esse sacrifício teve um impacto profundo. Os aliados de Israel, horrorizados e possivelmente temendo um contra-ataque divino ou o efeito psicológico do sacrifício, levantaram o cerco e voltaram para suas terras. A narrativa sugere que a ação desesperada de Mesa, apesar de brutal, conseguiu afastar os exércitos inimigos, salvando temporariamente Moabe da destruição completa. O sacrifício de Mesa revela a intensidade do conflito e o profundo desespero dos moabitas diante da derrota iminente. Esses atos, embora cruéis aos olhos modernos, eram vistos na época como essenciais para garantir prosperidade e vitória militar. Eles destacam a forte conexão entre religião e vida cotidiana na cultura moabita, onde a religião moldava não apenas a vida espiritual, mas também as normas sociais e políticas. O culto a Cã influenciava profundamente as decisões do rei e dos líderes locais, permeando todos os aspectos da sociedade moabita. As festividades e rituais religiosos eram momentos comunitários importantes, reforçando a identidade e a coesão do povo. Além disso, a adoração a Cã refletia uma hierarquia espiritual que espelhava a estrutura política, com o rei atuando como intermediário entre o povo e o divino, garantindo que as vontades do Deus fossem cumpridas. A influência cultural dos moabitas se estendia além de suas fronteiras, afetando povos vizinhos, incluindo Israel. A relação entre moabitas e israelitas era complexa, marcada tanto por períodos de conflito quanto de cooperação. Em algumas passagens bíblicas, os moabitas aparecem como inimigos ferozes, enquanto em outras são aliados temporários.
Essa dinâmica reflete a riqueza cultural de Moabe e sua capacidade de adaptação e interação com outras nações, mesmo em meio a tensões. Os rituais e sacrifícios dos moabitas eram vistos com horror pelos israelitas, e suas práticas religiosas frequentemente levavam a conflitos. Em Números 25, lemos sobre como os moabitas seduziram os israelitas a participar de seus rituais idólatras, resultando em uma praga enviada por Deus como punição. A narrativa descreve os israelitas se envolvendo em atos de imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que de maneira deliberada atraíam os homens israelitas não apenas para relacionamentos ilícitos, mas também para participar de sacrifícios aos deuses moabitas. O objetivo claro dessa sedução era desviar os israelitas de sua fidelidade a Deus, introduzindo-os ao culto de Baal Peor, um deus local associado à fertilidade e à sexualidade. Em Números 25, 1 e 2, lemos: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, as quais convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Esse envolvimento nos rituais idólatras não envolvia apenas atos de adoração, mas também práticas sexuais ritualísticas, comuns nas religiões pagãs da época. A ira de Deus se acendeu contra Israel devido à sua infidelidade e violação do pacto. Como resposta, Deus ordenou a Moisés que os líderes do povo que haviam se envolvido na idolatria fossem mortos e que os infratores fossem enforcados à vista de todos, para que a ira divina se afastasse de Israel. Moisés transmitiu essa ordem aos juízes de Israel, que começaram a executar os culpados. A situação atingiu seu ponto máximo quando Zimri, um homem israelita, trouxe uma mulher midianita, Cosbi, para sua tenda, à vista de Moisés e de toda a congregação, em um flagrante ato de desobediência e desrespeito. Enquanto o povo lamentava a entrada da tenda da congregação, chorando pela praga enviada por Deus, Finéias, filho de Eleazar e neto do sumo sacerdote Arão, presenciou a situação. Tomado por um intenso zelo pela honra de Deus, ele pegou uma lança, entrou na tenda e matou Zimri e Cosbi com um único golpe. Esse ato de zelo fervoroso aplacou a ira divina e interrompeu a praga, que já havia tirado a vida de 24.000 israelitas. Em reconhecimento, Deus elogiou Finéias pelo seu ato e fez com ele uma aliança de paz, garantindo-lhe e à sua descendência um sacerdócio perpétuo. Em Números 25, 10 do 13, lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, zelando por mim entre eles, e por isso não consumi os filhos de Israel no meu zelo. Portanto, dize-lhe: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança de um sacerdócio perpétuo, pois teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Esse episódio evidencia a constante tensão entre as nações, onde a religião desempenhava um papel central. Durante o Êxodo, por exemplo, os moabitas, liderados por Balaque, viam os israelitas como uma ameaça. A história começa com Balaque, o rei de Moabe, temendo o poder dos israelitas, que acampavam nas planícies de Moabe, próximo ao rio Jordão, após terem vencido os amorreus. Apavorado, Balaque temia que Moabe fosse destruído, assim como outros povos. Para lidar com essa ameaça, ele procurou Balaão, um profeta famoso por suas bênçãos e maldições, enviando-lhe mensageiros com valiosos presentes na tentativa de persuadi-lo a amaldiçoar Israel. No entanto, ao consultar Deus, Balaão recebeu uma resposta clara: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é abençoado. Números 22, 2. Apesar dessa instrução divina, Balaque insistiu e continuou a enviar mensageiros. Mensageiros ainda mais nobres e com ofertas mais tentadoras foram enviados a Balaão, que, ansioso por ganhos materiais, pediu que permanecessem enquanto ele buscava uma nova resposta de Deus. O Senhor permitiu que Balaão fosse, mas com a condição estrita de que ele só falasse o que fosse ordenado por Deus. Balaão partiu com os enviados de Moabe, mas sua jornada foi interrompida por um evento notável. O anjo do Senhor apareceu no caminho para obstruí-lo. Embora Balaão não pudesse ver o anjo, seu jumento percebeu a figura celestial com a espada desembainhada e desviou-se do caminho. Nessa famosa passagem, o jumento falou com Balaão após ser espancado. Quando o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo e prostrou-se em temor. O anjo do Senhor reiterou que Balaão deveria falar apenas o que Deus lhe ordenasse, e assim ele continuou sua jornada, agora mais consciente do compromisso que havia assumido. Ao chegar a Moabe,
Balaque levou Balaão a diversos locais altos, de onde ele podia avistar o acampamento dos israelitas. Em cada um desses lugares, Balaque esperava que Balaão lançasse uma maldição sobre Israel, mas em vez disso, Deus colocava palavras de bênção na boca de Balaão. Repetidamente, Balaão proclamou bênçãos poderosas sobre Israel, profetizando seu crescimento e prosperidade. Em Números 24, 5-7, ele declarou: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Frustrado e furioso, Balaque mudou os locais várias vezes, na esperança de obter uma maldição, mas todas as tentativas foram em vão. Finalmente, desiludido, Balaque despediu Balaão. Porém, antes de partir, Balaão pronunciou uma última profecia, prevendo a derrota final dos inimigos de Israel e o futuro reinado messiânico. Em Números 24, 17, ele profetizou: Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro surgirá de Israel, que ferirá os cantos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Contudo, o desfecho da história de Balaão tem um tom mais sombrio. Embora ele tenha obedecido a Deus ao não amaldiçoar Israel diretamente, mais tarde ele aconselhou os moabitas sobre como levar os israelitas à idolatria e imoralidade. Por essa traição, Balaão encontrou seu fim durante a vingança de Israel contra os midianitas. Os moabitas, embora frequentemente retratados como inimigos de Israel, desempenham um papel crucial na narrativa bíblica, especialmente por meio da história de Ruth. Essa narrativa se desenrola no período dos Juízes, uma época de grande instabilidade em Israel. A história começa com uma família de Belém, composta por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Devido a uma severa fome em Belém, a família decidiu emigrar para a terra de Moabe, na esperança de encontrar melhores condições. Estabelecidos em Moabe, os 2 filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Porém, tragédias atingiram a família. Primeiro, Elimeleque faleceu, e depois seus 2 filhos também morreram, deixando Noemi, Ruth e Orfa desamparadas. Desolada, e ao ouvir que o Senhor havia provido alimento em Israel, Noemi decidiu retornar a Belém. Ela aconselhou suas noras a ficarem em Moabe e procurarem novos maridos, pois ela não poderia lhes oferecer mais filhos para casamento. Embora Orfa, relutante, tenha seguido o conselho e retornado à sua família, Ruth demonstrou uma lealdade extraordinária. Em Ruth 1, 16-17, ela declarou: Não insistas para que eu te deixe, nem me afaste de ti, porque onde fores irei eu, e onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Com essa demonstração de devoção, Ruth acompanhou Noemi de volta a Belém. A chegada de Noemi, agora viúva e empobrecida, causou grande alvoroço na cidade. Ela pediu para ser chamada de Mara, que significa amarga, pois sentia que o Senhor havia lhe afligido duramente. O Senhor havia tornado a vida de Noemi amarga, e para sobreviver, Ruth começou a trabalhar nos campos durante a colheita de cevada. Ela seguia os colhedores, apanhando as espigas que deixavam cair, uma prática conhecida como respigar, permitida pela lei israelita para beneficiar os pobres e estrangeiros. Por providência divina, Ruth acabou trabalhando nos campos de Boaz, um parente rico de Elimeleque. Boaz notou Ruth e, impressionado por sua lealdade a Noemi, assegurou sua proteção e provisão, instruindo seus servos a deixarem espigas extras para ela. Ele também a elogiou por buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Ao saber da bondade de Boaz, Noemi percebeu nele uma oportunidade de redenção tanto para Ruth quanto para si mesma. Ela aconselhou Ruth a se aproximar de Boaz de maneira humilde, seguindo os costumes de levirato e resgate de propriedades. Ruth seguiu o conselho de Noemi e foi ao encontro de Boaz na eira, onde ele dormia após a debulha do grão. Ela descobriu os pés dele e deitou-se, um gesto simbólico pedindo proteção e propondo casamento. Boaz ficou surpreso, mas honrado pela atitude de Ruth, elogiando sua virtude. No entanto, ele informou que havia um parente mais próximo que teria o primeiro direito de resgatar a propriedade e casar-se com Ruth. Mesmo assim, Boaz prometeu resolver a questão com justiça.
No dia seguinte, Boaz reuniu os anciãos da cidade e o parente mais próximo para discutir o caso. O parente inicialmente aceitou a responsabilidade, mas ao saber que precisaria se casar com Ruth, uma moabita, ele recuou, temendo prejudicar sua própria herança. Com isso, Boaz assumiu a responsabilidade de redimir a terra e casar-se com Ruth. Os anciãos e o povo de Belém abençoaram a união, desejando que Ruth fosse como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Boaz casou-se com Ruth e o Senhor os abençoou com um filho, Obed, que se tornou o pai de Jessé, avô do rei Davi. Assim, Ruth, a moabita, entrou na linhagem de Davi e eventualmente na genealogia de Jesus Cristo, conforme relatado em Mateus 5:6. A história de Ruth termina celebrando sua lealdade e a providência divina, mostrando como Deus transforma tragédias em bênçãos e como a fé e a devoção podem abrir caminhos para um futuro de esperança e redenção. Após um longo período de prosperidade, Moabe experimentou um declínio acentuado, marcado por uma série de eventos adversos. As profecias sobre Moabe, presentes nos livros de Isaías e Jeremias, oferecem uma visão detalhada do julgamento divino sobre essa nação. Isaías 15:1 descreve com riqueza de detalhes a queda de Moabe, retratando devastação e sofrimento. Cidades outrora prósperas estão em ruínas, e seus habitantes fogem em desespero. Em Isaías 16:6-7, a arrogância de Moabe é destacada como uma das causas de seu julgamento. Ouvimos falar do orgulho de Moabe, quão arrogante é, de sua soberba, de sua altivez e de seu furor, mas suas mentiras nada realizaram. Esse episódio dramático ocorreu durante o reinado de Jorão, rei de Israel, quando os moabitas se rebelaram contra o domínio israelita após a morte do rei Acabe. Jorão, filho de Acabe, ao assumir o trono, descobriu que Mesa, o rei de Moabe, havia se rebelado, recusando-se a pagar o tributo anual de lã de ovelhas. Em resposta, Jorão formou uma aliança com Josafá, rei de Judá, e com o rei de Edom para suprimir a revolta. Juntos marcharam contra Moabe, enfrentando um caminho árduo pelo deserto de Edom. A expedição enfrentou dificuldades logo no início, quando os exércitos aliados sofreram com a escassez de água. Desesperados, consultaram o profeta Eliseu, que lhes garantiu que Deus proveria água e entregaria Moabe em suas mãos. Eliseu profetizou que os vales secos se encheriam de água sem chuva ou vento, o que de fato aconteceu, permitindo que os exércitos seguissem sua marcha revitalizados. Ao chegarem ao território moabita, os exércitos aliados encontraram resistência, mas conseguiram vitórias importantes, destruindo cidades e devastando campos. Os moabitas, vendo a gravidade da situação, recuaram para a cidade fortificada de Kir-Hareset, onde Mesa fez sua última resistência. Com a cidade cercada e a derrota iminente, Mesa tomou uma medida desesperada para buscar a ajuda de seu deus Cã. Sobre a muralha da cidade, à vista de todos, ele sacrificou seu filho primogênito, que deveria sucedê-lo no trono. Este ato extremo foi uma tentativa de invocar a ajuda divina para reverter a situação desesperadora. A Bíblia descreve este evento em 2 Reis 3, destacando o desespero de Mesa e a busca por um milagre que pudesse salvar seu reino. Em 2 Reis 3:27 lemos: Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. E houve grande indignação contra Israel, e retiraram-se dali e voltaram para sua terra. Esse sacrifício teve um impacto profundo. Os aliados de Israel, horrorizados e possivelmente temendo um contra-ataque divino ou efeito psicológico do sacrifício, levantaram o cerco e voltaram para suas terras. A narrativa sugere que a ação desesperada de Mesa, apesar de brutal, conseguiu afastar os exércitos inimigos, salvando temporariamente Moabe da destruição completa. O sacrifício de Mesa revela a intensidade do conflito e o profundo desespero dos moabitas diante da derrota iminente. Esses atos, embora cruéis aos olhos modernos, eram vistos na época como essenciais para garantir prosperidade e vitória militar. Eles destacam a forte conexão entre religião e vida cotidiana na cultura moabita, onde a religião moldava não apenas a vida espiritual, mas também as normas sociais e políticas. O culto a Cã influenciava profundamente as decisões do rei e dos líderes locais, permeando todos os aspectos da sociedade moabita. As festividades e rituais religiosos eram momentos comunitários importantes, reforçando a identidade e a coesão do povo. Além disso, a adoração a Cã refletia uma hierarquia espiritual que espelhava a estrutura política, com o rei atuando como intermediário entre o povo e o divino, garantindo que as vontades do Deus fossem cumpridas.
A influência cultural dos moabitas se estendia além de suas fronteiras, afetando povos vizinhos, incluindo Israel. A relação entre moabitas e israelitas era complexa, marcada tanto por períodos de conflito quanto de cooperação. Em algumas passagens bíblicas, os moabitas aparecem como inimigos ferozes, enquanto em outras são aliados temporários. Essa dinâmica reflete a riqueza cultural de Moabe e sua capacidade de adaptação e interação com outras nações, mesmo em meio a tensões. Os rituais e sacrifícios dos moabitas eram vistos com horror pelos israelitas, e suas práticas religiosas frequentemente levavam a conflitos. Em Números 25, lemos sobre como os moabitas seduziram os israelitas a participar de seus rituais idólatras, resultando em uma praga enviada por Deus como punição. A narrativa descreve os israelitas se envolvendo em atos de imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que de maneira deliberada atraíam os homens israelitas não apenas para relacionamentos ilícitos, mas também para participar de sacrifícios aos deuses moabitas. O objetivo claro dessa sedução era desviar os israelitas de sua fidelidade a Deus, introduzindo-os ao culto de Baal Peor, um deus local associado à fertilidade e à sexualidade. Em Números 25, 1 e 2, lemos: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, as quais convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Esse envolvimento nos rituais idólatras não envolvia apenas atos de adoração, mas também práticas sexuais ritualísticas, comuns nas religiões pagãs da época. A ira de Deus se acendeu contra Israel devido à sua infidelidade e violação do pacto. Como resposta, Deus ordenou a Moisés que os líderes do povo que haviam se envolvido na idolatria fossem mortos e que os infratores fossem enforcados à vista de todos, para que a ira divina se afastasse de Israel. Moisés transmitiu essa ordem aos juízes de Israel, que começaram a executar os culpados. A situação atingiu seu ponto máximo quando Zimri, um homem israelita, trouxe uma mulher midianita, Cosbi, para sua tenda, à vista de Moisés e de toda a congregação, em um flagrante ato de desobediência e desrespeito. Enquanto o povo lamentava a entrada da tenda da congregação, chorando pela praga enviada por Deus, Finéias, filho de Eleazar e neto do sumo sacerdote Arão, presenciou a situação. Tomado por um intenso zelo pela honra de Deus, ele pegou uma lança, entrou na tenda e matou Zimri e Cosbi com um único golpe. Esse ato de zelo fervoroso aplacou a ira divina e interrompeu a praga, que já havia tirado a vida de 24.000 israelitas.